né? Se a pessoa não é apresentada a determinados estilos de cinema, ela acha um filme lento tedioso, porque ela não assistiu a outros filmes lentos ao longo da sua vida. Então, eu queria voltar nessa questão de que a gente precisa ter pessoas que apresentem isso para a gente. O ser humano precisa do professor. O ser humano precisa da pessoa que faça isso para ele. As crianças precisam, os jovens precisam, os adultos precisam. A gente precisa ser apresentado ao novo para que o novo passe a existir. Porque enquanto a gente não é apresentado, para nós ele não existe. Mas eu diria para ti o seguinte, que tu te fizesse uma análise negativa em ti, porque tu não tinhas essa capacidade de observação. Eu acho que tu tens essa capacidade, porque ela está dentro de ti. Eu sou muito de Schopenhauer, sabe? O Schopenhauer um filósofo alemão, ele que dizia assim, o conhecimento está dentro da gente, não precisa nem ler, nem estudar em livros. É só lançar a mão do cérebro, porque tudo está lá dentro. Eu acho que se tu te decidires a observar um quadro, a interpretar esse quadro, só com a intuição que tu tem dentro do cérebro, só com a tua inteligência inata lá dentro de ti, tu vai chegar lá. Acontece que as pessoas não usam isso. A maioria das pessoas não tem criatividade, copiam. Tu dá uma tarefa para alguém, a gente tem experiência em toda hora, em todo momento assim. Tu pede alguma tarefa de alguém, logo vai para cima de um livro, vai para cima disso ou daquilo tudo. Não vai pensar para criar. Então isso que eu digo assim, por exemplo, eu volto a dizer, no jazz tu tem a música e tu tem um espaço para criatividade, aonde brotam as coisas, as maiores obras. E assim é em tudo. Pensa bem numa coisa. O Isaac Newton, quando chegou àquela conclusão daquelas formas da lei da gravidade, como é que o equilíbrio do universo, tudo, não tinha livros, não tinha computador, não tinha nada, não tinha laboratório. Aquilo veio tudo só do raciocínio, só do pensamento dele. O próprio Einstein, para chegar àquela teoria da relatividade dele, aquela fórmula da energia, mc2², ele chegou àquela conclusão que pensando. Então, nós temos que aprender a pensar. Na escola, nós precisamos, os nossos professores têm que nos aprender a pensar. Claro que tem coisas básicas, tem regras, tem disciplina para ser seguido. Mas, lembrando do assunto que nós falávamos agora no intervalo em off, tem uma pesquisa da Unifesp de 2010 mostrando que 75% dos adultos brasileiros são analfabetos funcionais. São incapazes de interpretar o que leram. Somando os que não sabem ler e os que leem, mas não conseguem interpretar, são 75%. Quer dizer, isso demonstra uma falência completa do nosso modelo educacional. Então, eu concordo que o nosso cérebro tem essa capacidade. Né? Não poderíamos pensar que 75% dos brasileiros são pessoas que têm uma dificuldade cerebral. Né? Não. Mas o treinamento ele tem uma função importantíssima. E nós não somos treinados. Né? Eu não fui. Fui buscar depois a leitura e tal, né? Fazer uma formação autodidata nisso, me informar para que eu pudesse ser um pouco mais capaz de apreciar a arte. Se a gente vai a uma exposição e leu sobre o artista antes, a gente aproveita muito mais a exposição do que se não leu nada sobre isso. Né? Então nós não somos treinados a fazer isso. Eu acho que fundamentalmente passa por essa questão de treinamento, né? E de modelo. Uma pessoa que diz, olha, eu faço assim e isso me torna mais rico. Né? Então façam também. Uma questão que me apavora, no mundo pós-moderno, uma das grandes marcas deste tempo que vivemos são as mídias, e as mídias de massa. Né? As mídias, as TVs abertas, as revistas de gênero que já não tratam de gênero, mas são específicas, um modelo bem colocado, bem jogado para que todo mundo curta e faça a mesma coisa. Mas eu digo isso porque a vida
pós-moderna é marcado por este evento midiático que joga para cima das pessoas os novos elementos culturais, os valores, a questão ética, uma nova moral e tal. E a gente sabe que as mídias não tratam de questões culturais. As mídias são canais de entretenimento. O entretenimento, diferente da cultura, é um apelo ao consumismo apenas. A cultura trata aquilo que vocês falavam, da elevação da alma, da elevação do espírito. Algo que tu tocas muito bem, que eu acho muito importante, é a criatividade. Mas para haver a criatividade, eu acho que vocês concordam que é necessário ter sensibilidade. Como ser sensível em um mundo que não permite que nós ouçamos outros sons, vejamos outras coisas, que não aquilo que alguns, de forma banal, simplória, colocam para que todo mundo use, abuse e se aliene. Como ser sensível em um tempo do homem ciborgue, do homem pós-moderno, homem pós-tudo, que não quer de jeito nenhum algo chato que atrapalha, que cria problema, que faz frear, que é o cérebro. Como ser sensível num tempo em que o cérebro não é convidado a participar do próprio corpo, Roberto? Eu acho que o meu trabalho ele passa muito por isso. Assim, eu trabalho basicamente com psicoterapia, né, que é um instrumento que tenta fazer as pessoas refletirem, as pessoas pensarem, as pessoas desenvolverem a sua capacidade de serem protagonistas da sua vida, né, e de refletirem. Acho que essa questão é essencial que um trabalho psicoterápico busca. Que a pessoa dedique tempo para pensar. Nós vivemos na cultura do não pensar, né? Vamos ligar a televisão, vamos ligar o rádio, não vamos pensar, não vamos refletir, não vamos ficar conosco mesmos, né? Então eu acho que uma possibilidade é essa possibilidade individual. Cada pessoa pode ser despertada para isso, para essa reflexão. Nós, em essência, apresentamos para o indivíduo que está fazendo terapia um novo modelo, né? Oferecemos esse modelo novo de reflexão. Mas não são todas as pessoas que podem e que devem fazer psicoterapia. Então esse é um plano pessoal. Eu acho que também são necessárias medidas num plano macro. E isso passa eu acho que por essa necessária reformulação no processo educacional. Eu acho que por exemplo, essa questão que foi mobilizada agora com essa questão do Big Brother, do possível estupro e tal, esse tipo de coisa faz com que as pessoas pelo menos conversem sobre isso, reflitam sobre o que estão assistindo, o que está acontecendo. Eu acho que passa principalmente por determinadas pessoas assumirem a responsabilidade de se oferecerem como modelos, de chamarem para si a responsabilidade de, olha, eu vou definir que a nossa televisão não vai ter determinada programação, que os patrocinadores pensem, eu não quero vincular minha imagem com esse tipo de baixaria, mas eu realmente não fico otimista, né, com relação a isso, porque eu acho que o consumismo, a tendência da gratificação imediata, essa filosofia do vazio que a gente vive agora, eu acho que ela tende a aumentar, né, a curto prazo. Kierkegaard, no século XIX, já trabalhava o homem angustiado. E é interessante que ele diz que o homem angustiado estava em crise consigo mesmo, porque havia a cultura da crise, todos os elementos sociais da época, ele já diagnosticava como se perdendo valores importantes, se perdendo questões musicais importantes, da literatura importantes, das artes cênicas, que era muito forte. Pô, imagina hoje o que ele diria deste homem vazio, deste novo homem angustiado. Devido a essa tua experiência aqui na Casa de Bar, tem mostrado que há uma diversidade cultural a ser trabalhada, a ser compartilhada muito grande. Como é que tu tem visto a nossa recepção, a recepção do Vale do Taquari com a Casa de Bar? Bom, antes disso eu queria falar um pouquinho sobre a sensibilidade, que tu questionavas, né? Claro. A sensibilidade. Todos nós temos as nossas sensibilidades, e o que ocorre é que nós reprimimos os nossos impulsos
bons ou maus, não interessa, mas eu diria que são bons, né? Nós reprimimos. Nós temos que nos liberar, ter coragem de fazer as coisas, ter coragem de usar o nosso cérebro. Bom, a experiência aqui do espaço cultural, aqui da clínica, que é a âncora da Casa de Bach, ela é uma coisa extremamente gratificante. Ela começa porque Lajeado não tinha um espaço assim, né? E eu cito como exemplo, há uns anos atrás, aquele pianista, o Proença, veio aqui em Lajeado para tocar e não tinha piano, né? Tom Jobim dizia que o Brasil não tinha piano. Então, eu tive assim a determinação de fazer um espaço desses para fazer os nossos congressos e colocar um bom piano, né? E com isso sim começar a cativar as pessoas. A nossa experiência ela é fantástica. O público está crescendo sessão por sessão e as pessoas vêm aqui. Tem gente que nunca viu um piano de cauda aqui de Lajeado, nunca viu. Vem aqui, fica apreciando, fica encantado e na vez seguinte eles vêm. Eu comparo isso, David, com uma situação que eu vivi quando eu fui delegado de saúde e que nós idealizamos o projeto Vale Vida, onde nós estimulávamos a população, os estudantes das escolas a fazer boas ações e a desenvolver cultura. Então nós, assim, a primeira etapa que nós fomos foi assim, como limpeza, como limpar as casas e as ruas. E as crianças aprenderam um controle de lixo, aprenderam um controle de resíduos, né? Aprenderam um controle de água parada. E naquele ano nós não tivemos, no primeiro ano nós não tivemos mosquitos em Lajeado. Nós não tínhamos água parada por aí. Eu quero dizer com isso que a criança, ela aceita todo o estímulo que nós dermos, né? E os adultos também aceitam. Só que nós temos assim que trabalhar um pouco mais, porque o adulto já está formatado com o pagode na cabeça, mas se a gente tiver paciência, repetindo, mostrando, eles começam a descobrir o outro lado das coisas. Começam a descobrir. E é por isso que o espaço cultural aqui, a Casa de Bach, está com um público crescente. E logo, logo isso aqui vai ser muito pequeno, né? Nós vamos ter que partir para um espaço muito maior. Eu acho que nós teremos que ter o teatro da Casa de Bach. Aliás, isso me surpreendeu muito, eu confesso para você, vindo de Porto Alegre em 2005 e sendo um conhecedor de espaços clássicos. O meu pai, por exemplo, é frequentador das quartas-feiras ao meio-dia no Teatro São Pedro. E eu achei incrível quando eu cheguei em Lajeado e procurei o teatro. Primeiro eu procurei no cinema. Confesso para vocês que nunca encontrei até hoje, eu não sei onde ele está. E o teatro me surpreendeu, porque eu imaginei que Lajeado, sendo a cidade polo, uma cidade desenvolvida, em desenvolvimento, etc., teria o teatro municipal, e não achei o tal do teatro municipal. E comecei a falar isso nos espaços onde eu estava, e as pessoas, eu lembro que até em momentos de rádio, jornal, ao mencionar isso não dava eco, as pessoas, até conversando comigo, mudavam de assunto, não havia um interesse. E quando, da Casa de Bach, pude partilhar, pude conhecer, eu pude ver que há esperança, sim. Porque um teatro é um lugar essencial da manifestação cultural de um povo, né, da riqueza de um povo, e não termos isso, eu particularmente acredito que depõe contra nós. Depõe mesmo. Mas são iniciativas pessoais, eu acho que isso também pode nos dar um pouco de esperança, porque se a pessoa chama para si a responsabilidade, ela encontra ela. O que nós precisamos é que pessoas chamem para si, ou nós chamemos, para nós, a responsabilidade de tomarmos iniciativas nesse sentido. Eu quero agradecê-los, quero dizer para vocês que eles estarão todos os meses, uma vez por mês, o espaço é com eles, Bruno Pivato, que hoje está ausente, Wilson Davis e o Roberto Lima. E em homenagem ao Wilson Davis, nós acabaremos tendo a oportunidade de ouvir uma das músicas de Johann Sebastian Bach, que é um dos grandes gênios da música de todos os tempos. Até o próximo!